Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia de domingo, primeiro dia da semana, e que os irmãos e irmãs que irão ouvir esse estudo possam crescer no conhecimento de Deus mais e mais. Porque agora eu estava vendo um vídeo de um falso profeta aí do Islã que tem pregado muitas mentiras em relação a Cristo. E se não soubermos, não conhecermos a verdade, então muitos vão ser enganados. Por isso que Jesus diz lá em 2 Tessalonicenses, através de Paulo, que ele iria mandar o engano. E muitos vão ser enganados porque não conhecem a Cristo, o verdadeiro Messias de Deus. Então vamos para a palavra. O título do nosso estudo hoje é O que significa o poço de Jacó? O que significa o poço de Jacó? Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor está nos dando, por esse estudo aqui, Senhor, que o Senhor me deu para me colocar, para me ensinar, para me trazer para o teu povo, todo aquele que quer aprender verdadeiramente a tua palavra, que quer ter esse entendimento da tua palavra revelada. Que o Senhor abra o entendimento de cada um, que cada um cresça na tua verdade, porque a mentira está avançando cada vez mais e está deixando o mundo em trevas. Mas que o teu povo esteja as suas luzes, a sua luz, brilhando cada vez mais, porque a nossa luz é a tua palavra dentro de nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para João, capítulo 4, os versos do 3 e 4 nos diz o seguinte. João 4, versículo 3 e 4 nos diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu já explorei este assunto, mas o Senhor me deu ele em mais profundidade. Preste atenção, meus irmãos. Deus, ele está querendo que a gente conheça a palavra dele em mais profundidade. Então, João 4, do 3 ao 4, nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Se os judeus e os samaritanos não se gostavam, por que era necessário Jesus fazer esse percurso da Judéia para Samaria, sendo que o judeu não fazia esse percurso? Então, Jesus ele foi lá com um objetivo, para cumprir as profecias de Oséias 1, 9 e 10 e Ezequiel 37, do 10 ao 14. Então, vamos ler Oséias 1, versículo 9 e 10, que nos diz assim. Oséias 1, 9 e 10, diz assim: E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, aqui, quem já estudou o livro de Oséias, sabe que Deus mandou Oséias casar com uma mulher de prostituição e ter filhos com ela. Então, aqui, ela teve um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami,
porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aqui a mulher de Oséias teve uma filha, e essa filha representava um povo que não era mais povo de Deus. Que povo era esse? Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem cortar-se, nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos de Deus, vós sois filhos do Deus vivo. Então, essa filha que Oséias teve e colocou o nome de Lo-Ammi, representava a casa de Israel, que tinha se afastado de Deus, deixou de ser povo de Deus, porque eles passaram a adorar os ídolos, passaram a adorar os deuses da Babilônia. Então aqui Deus disse, porque vós não sois meu povo. Eles deixaram de ser povo de Deus, nem eu serei vosso Deus. Então essa era a condição que em João 4, capítulo 4, do 3 em diante, estava a casa de Israel. E por isso aqui no final do versículo 10, Deus diz assim, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então Deus aqui mudou. Então Israel não seria povo de Deus, porque eles abandonaram Deus. Mas aqui mesmo no versículo 10, diz assim, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Areia do mar. Mar representa nações. Então Deus está dizendo que o número do povo de Israel seria como as nações. Por quê? Porque Israel se converteria a Cristo, o Deus homem, e em todas as nações teriam povo de Deus. Então a casa de Israel seria em todas as nações. A casa de Israel é a igreja hoje. Então ela deixaria de não ser povo de Deus e voltaria a ser povo de Deus. Então vamos prestar atenção o que Deus está revelando aqui. Por isso ele diz no versículo 9, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, como as nações, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então não seriam mais povo de Deus, mas filhos de Deus. E quem é que é os filhos de Deus? A igreja. A igreja. Nós somos filhos de Deus. Então, por isso era necessário Jesus passar por Samaria, porque Samaria é a casa de Israel. É a casa de Israel. Só que a Samaria não estava mais só na linhagem de Abraão, mas estava misturada com os gentios, porque eles haviam se tornado gentios. Mas agora o Deus homem estava lá para fazer com que esse povo, que deixou de ser povo de Deus, voltasse a ser povo de Deus. Por isso Jesus foi lá, para que esta profecia de Oséias, capítulo 1, verso 9 e 10, se cumprisse. Porque Jesus veio cumprir todas as profecias em relação a ele. Ezequiel 37, também Jesus veio cumprir essa profecia. Ezequiel 37, eu vou ler só os versos do 10 ao 14.
Diz assim o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Preste atenção, porque aqui é a profecia dos ossos secos. Preste atenção. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então aqui é o vale dos ossos secos. Eu não li todo o texto, mas os irmãos podem ler. Eu acho que quase todos os cristãos conhecem esta história. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aqui é a casa de Israel. Aqui não é a nação de Israel, é a casa de Israel. Aqui não é a casa de Judá, é a casa de Israel somente. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Foram cortados o direito deles serem filhos de Deus. Eles tinham deixado, abandonado o seu Deus. No capítulo 23 de Ezequiel, lá você vê Deus dando carta de divórcio para a nação de Israel. Então eles deixaram de ser povo de Deus. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados da nação de Israel. Agora só Judá era considerado Israel, povo de Deus, nação de Israel, porque os samaritanos foram cortados, porque eles abandonaram Deus. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então vocês vão ressuscitar, vocês vão viver de novo, vocês vão ter vida de novo. Por isso era necessário Jesus passar por Samaria, porque o Deus homem estava ali para dar vida novamente àquela parte de Israel, a Samaria. Versículo 13 de Ezequiel: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, por isso, Jesus foi até os samaritanos, para que eles não fossem somente povo, mas filhos, porque eles iriam voltar para Deus, não somente na carne, no terreno, no material, mas no espiritual. Eles iriam ressuscitar espiritualmente. O espírito deles iria voltar a ter comunhão com Deus. E somente aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor tem o Espírito de Deus dentro de si. E aqui no versículo 14 ele: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então os samaritanos vão voltar
para a terra de Israel. E em breve, os samaritanos, a igreja, irá voltar para a terra de Israel, que não é aquela terra, aqui nessa terra, mas é no céu. Jesus em breve vem buscar a sua igreja, mas só a verdadeira igreja, não essa igreja que aparece como sendo igreja de Cristo, mas que não é igreja de Cristo. Então, Samaria era as 10 tribos de Israel, que estavam mortas espiritualmente, pois havia se afastado do seu Deus e vivia na idolatria dos gentios, pois eles se misturaram com os gentios em casamento e se tornaram gentios, por isso estavam mortos. Os judeus eram os únicos que eram considerados povo de Deus, pois ainda estavam seguindo a lei, não é? Pois aparentemente viviam na lei. Aparentemente, porque quando Jesus veio, né, o combate foi grande entre a verdade e a mentira em que os judeus viviam. Então, aparentemente, eles viviam na lei, mas não obedeciam à lei, não é? E esta era só uma aparência. Em João 1,11 nos diz que Cristo veio para os judeus, para o seu povo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam Jesus naquele tempo que ele veio, e os judeus não receberam Jesus hoje nos nossos dias. Eles ainda não receberam Jesus como seu Deus, como seu Salvador, como seu Messias. Na verdade, eles não esperam um Messias que iria morrer para poder dar vida espiritual para eles. Eles esperam um Messias que dê as coisas nessa terra. Eles esperam um Messias terreno. Porque os judeus é a parte de Israel que é terrena. Então, Cristo foi para os samaritanos, que também era seu povo, mas misturado com povos de outras nações, cumprindo a profecia de Gênesis 12, do 2 ao 3. Quando Deus faz aquela promessa para Abraão e diz que dele, Abraão, seria abençoada todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra são abençoadas através da casa de Israel, que hoje é chamada igreja. Já que a casa de Judá lhe rejeitou e Samaria já estava pronta para receber o seu Deus, né? O seu Senhor, o seu Salvador, então Cristo foi para Samaria. Então, por isso, era necessário Cristo passar por Samaria. Em João 4:6, nos diz o seguinte. Então, vamos voltar lá para João. Que é esse texto que nós vamos explorar hoje. João capítulo 4, versículo 6, nos diz o seguinte. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Então, João 4:6 nos diz que ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta, ou meio-dia, quando Jesus chegou naquele lugar
e cansado ficou ali sentado. Mas Jesus não estava ali só porque estava cansado. Jesus estava ali com um objetivo. Agora preste atenção à revelação que vai ser exposta para vocês, que Deus me deu para passar para vocês. Jacó no Velho Testamento representava Cristo no Novo Testamento. O Jacó do Velho Testamento representava o Cristo do Novo Testamento. Entenderam? Então, Jacó no Novo Testamento, aliás, Jacó no Velho Testamento casou com as duas irmãs, Lia e Raquel. Preste atenção. Lia representava a casa de Israel e Raquel representava a casa de Judá. Eu tenho falado isso com os irmãos e irmãs. Desde o começo eu tenho falado sobre isto. Então, Jacó representava Cristo, mas também representava o Espírito Santo. Também já disse isso. Mas Jacó, como Cristo, ele casou com as duas irmãs. Então, lá na parábola das 10 virgens, lá tem as duas irmãs. E quem são essas duas irmãs? O que está escrito lá em Ezequiel 23. Lia e Raquel representa a casa de Israel e a casa de Judá. Lia representa a casa de Judá, Raquel a casa, aliás, Lia representa a casa de Israel e Raquel a casa de Judá. Então Jesus casou com as duas irmãs, Judá e Lia, casa de Israel e casa de Judá. Então, onde você vai ver isso? Em Oséias. Vamos lá para Oséias de novo. Oséias capítulo 1, no versículo 15. Oséias 1, 15. Nos diz o seguinte. Oséias 1, aliás, Oséias 1, 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, o que Deus está falando aqui através de Oséias? Ele está dizendo que a casa de Israel e a casa de Judá, nos últimos dias, irão constituir Jesus, Cristo, o Messias, como o cabeça deles. Por quê? Porque os judeus, lá em Zacarias 12, 10, vão se converter a Cristo. Eles vão se tornar igreja. E quem tem Cristo como o cabeça do seu corpo é a igreja. E é por isso que aqui Oséias está dizendo, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra Israel, porque grande será o dia de Jezreel. Então, é isto que a palavra de Deus está dizendo. Então, Jesus estava ali para começar a trazer esta nação espiritualmente para Deus. E a primeira parte de Israel que veio para Deus foi a casa de Israel, não de Judá. A de Judá vai ser só na grande tribulação que eles vão vir. Aí vão constituir Cristo como o cabeça da igreja. Tanto a casa de Israel, que somos nós, já constituímos Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja, mas os judeus ainda não, mas eles vão fazer isto. Então,
Raquel representa a casa de Judá. Lia representa a casa de Israel. Então, em Ezequiel 23, capítulo 2 e 4, nos diz o seguinte. Meus irmãos, eu sei que às vezes custa esses estudos, mas é necessário que vocês conheçam a palavra. Agora o engano está entrando no mundo com muita força. Se vocês não estudarem a Bíblia, serão enganados. Ezequiel 23, 2 e 4 nos diz assim. Ezequiel 23, versículo 2 e 4. 2. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Duas mulheres, casa de Israel e casa de Judá, filha da mesma mãe, nação de Israel. Agora o versículo 4. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, Aolibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria, Aolá e Jerusalém, Aolibá. Entenderam? Então, essas duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, representam a nação de Israel dividida em dois reinos, em duas casas. Isaac casou com uma mulher só, representando toda a nação de Israel. Mas Jacó casou com duas mulheres, representando a nação de Israel dividida em dois reinos, em duas casas. E essa divisão aconteceu em Reis 12, depois da morte de Salomão. Então, vamos prestar atenção. Lia e Raquel, juntas, representavam a nação de Israel. Elas juntas representavam o todo de Israel. Mas separadas, representam as duas casas de Israel. Representam as duas mulheres de Jacó. Preste atenção. Como os judeus não receberam o seu Messias, então Cristo foi para os samaritanos se reconciliar com eles. Por quê? Porque os samaritanos não eram mais povo de Deus, como nós vimos em Oséias. E agora, como Jesus veio para o que era seu, que eram os judeus, que era a única parte de Israel que se considerava povo de Deus. Mas eles não receberam Cristo. Então, Cristo foi para aquela parte que estava morta espiritualmente. Estava na idolatria, mas eles estavam cansados, os ossos deles estavam secos, eles já estavam cansados daqueles deuses estranhos. E Jesus foi lá se reconciliar com ele, porque Jesus é Deus, e Espírito estava dentro dele. O Deus é Espírito Santo também, porque o Deus é Espírito é o Pai. E o Deus Espírito Santo é a mente de Cristo. Então, continuando. Pois eles já estavam prontos para esta reconciliação. Então, os samaritanos já estavam prontos para se reconciliar com seu Deus. Jesus foi por Samaria para reconciliar os samaritanos a ele e dar vida espiritual a eles. Então, foi para isso que Jesus foi por isso que Jesus foi para Samaria, né? E você vai ler isso aqui em Ezequiel 37, do 10 ao 14, que Deus diz, já li essa passagem, né, que é os ossos secos, que Deus diz que iria dar vida, colocar o espírito dele na casa de Israel, ia tirar eles dos sepulcros, ia ressuscitá-los. E Paulo diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Por isso, era necessário Jesus passar por Samaria.
para cumprir essas duas profecias. Ele foi cumprir essas duas profecias. Em João 4:7, nos diz o seguinte, continuando aqui, né? No estudo de João. João, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: não te maravilhes. Deixa eu ver se eu estou aqui em João 4, 7 aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. Então Jesus estava ali, perto do poço, e cansado, e esperando aquela mulher. Quase meio-dia, Jesus estava esperando aquela mulher. Por isso, ele iria passar por ali. Era necessário. Então, veio uma samaritana tirar água do poço que o Jacó humano cavou. Então, esse poço Jacó tinha cavado. Mas junto do poço estava o Jacó espiritual. Então, o Jacó terreno representava o Jacó espiritual, como eu já falei. Então, o Jacó terreno veio em um tempo desta humanidade. O Jacó espiritual foi nesse tempo aqui. Então, Cristo pede água para aquela mulher samaritana. Agora, preste atenção à revelação, à continuação da revelação, né? No versículo 9, nos diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então a mulher faz uma pergunta para Jesus, né? E qual é a pergunta? Por que, sendo tu judeu, porque disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, tu és judeu. Os judeus não gostam de nós, principalmente mulher. Por que é que tu tá me pedindo água? A mulher, quase meio-dia, foi tirar água do poço e encontra um judeu, e este judeu lhe pede água. O poço é um buraco feito na terra. A água representa a palavra de Deus. Agora preste atenção a esta revelação. A mulher estava pegando água do poço. O poço é feito da terra. Cava-se muito fundo a terra e brota-se da terra água. A mulher está pegando água do poço que o Jacó humano, que também é da terra, meu Deus, fez esse poço. Só que a água, vou comentar bem aqui, o Jacó espiritual não é da terra, é do céu. O Jacó espiritual não tinha seu espírito e alma e corpo contaminado com o pecado. Depois foi contaminado o corpo dele, mas não com o pecado dele, mas com o nosso. Mas o Jacó terreno, ele tinha o seu espírito, a sua alma e o seu corpo contaminado do seu próprio pecado. Então preste atenção, por isso a água do poço, porque Jacó, o Jacó terreno, o Jacó humano, representa a água que vem dele, é contaminada, é suja, com as impurezas da terra. A terra está suja, contaminada pelo pecado da serpente. E nós somos terra, nós somos pó, nós nos contaminamos com o pecado da serpente. E nossa contaminação foi
no espírito, na alma e no nosso corpo. Mas Cristo não foi contaminado nem no seu espírito, nem na sua alma, somente no seu corpo. E o pecado que contaminou o corpo de Cristo não foi o dele, porque ele nunca pecou, foi o nosso. Só que a água que vem de um buraco na terra, ela se mistura com a terra. Presta atenção. A água que sai da terra se mistura com a terra e se contamina. Lembrando que o terreno representa o espiritual. O terreno representa o espiritual. Por isso, o Jacó terreno representa o Jacó espiritual, que é Jesus. Por isso, o Adão terreno representa o Adão espiritual, que é Cristo. Então, o poço representa as religiões que a nação de Israel seguia. Entenderam? Então, a água do poço representa as heresias. A palavra de Deus misturado com heresias que vinha das outras nações, que vinha da própria nação de Israel, chamada Casa de Judá. Jesus combateu muito estes religiosos. A água que saía deste poço era uma água misturada com as impurezas da terra. Ou melhor, eram os ensinos errados em que viviam tanto a casa de Israel, os samaritanos, né? Como a casa de Judá, Jerusalém. Então, no versículo 4 de João, no versículo 20 do capítulo 4 de João, diz assim: nossos pais adoraram neste monte. E vós quem? Judeus, né? Porque Jesus, ela estava falando para Jesus, Jesus era judeu. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, aqui, tanto os judeus como os samaritanos, eles estavam vivendo no engano, na mentira, nas heresias. Os samaritanos adoravam os seus deuses, no monte. Por isso a mulher diz, né, que os pais dela adoravam naquele monte. Então ela diz: nossos pais adoraram neste monte. Adoraram no passado, não adoram mais, já morreram, né? E eles não adoravam mais Deus, adoravam os ídolos. Então, no passado, os pais deles adoravam no monte, mas o judeu disse que não é no monte, é em Jerusalém, é no templo. É isso que ela estava dizendo. A mulher samaritana, e é uma representação. A mulher samaritana representa a casa de Israel. Então, a mulher samaritana representa a casa de Israel. O Jacó humano deu origem a uma nação terrena. Mas o Jacó espiritual, ele deu origem a uma nação espiritual. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O Jacó humano deu origem a uma nação terrena. E Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, 50. O que é nascido da carne e do sangue não pode herdar o reino de Deus, porque a corrupção não pode herdar a incorrupção, ou melhor, é a incorrupção mesmo. Então, o que é corrompido não pode ir para o céu, que não tem corrupção.
Então, o Jacó humano é corrupto. Deus diz que o nosso coração é corrupto. Então, só o Jacó espiritual pode transformar o que é corrupto no que não é corrupto. Então, o Jacó terreno lutou com os homens, com Esaú e a sua descendência, e com Deus. Aqui, Gênesis 32, 24, 23. O anjo, que era Cristo, lutou com Jacó e disse: como príncipe você lutou com os homens e com Deus e venceu. O Jacó espiritual lutou com o homem, Satanás e a sua descendência, e com ele mesmo, que é Deus, e venceu. Então, Lucas 22, do 41 ao 44. Então, Jesus lutou com o sistema da besta, com o sistema religioso, com o sistema político. Jesus lutou com ele mesmo como homem, quando ele estava orando e pedindo a Deus, se possível fosse, que ele passasse por aquele sacrifício sem ser morto. Então, ali era uma luta que ele estava passando. O Jacó humano já tinha passado por essa luta e venceu. E o Jacó espiritual venceu. Jacó lutou por uma nação terrena. O Jacó terreno lutou por uma nação terrena. O Jacó espiritual lutou por uma nação espiritual, que é a igreja. Em João 4:10 nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu reconheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, aqui Jesus chama a atenção daquela mulher. Cristo respondendo à mulher: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conhecesses a mim, e quem é o que te diz, dá-me de beber, se tu conhecesses a mim, que está te pedindo de beber, tu lhe pedirias, e ele te darias água. Era tu que pedirias. Se tu me conhecesses, se tu soubesse quem eu sou, quem está te pedindo água, era tu quem me pedirias água. Cristo estava oferecendo água viva para aquela mulher. A água espiritual que ela estava bebendo, ou melhor, água espiritual que ela estava... Cortei bem aqui. Cristo estava oferecendo água viva para aquela mulher. A água espiritual Cristo estava oferecendo. A água que estava bebendo era uma água morta, não era viva. A água que ela estava bebendo, a água do poço, que aquela água do poço representava as heresias, as mentiras, o engano, que tanto a casa de Israel como a casa de Judá estavam bebendo. Então, aquela água do poço representava água morta, a água dada por Jacó, pelo Jacó terreno corrompido. Ela estava bebendo da fonte da terra, do homem terreno. E a terra jaz no maligno. Esta terra, quem governa ela é o maligno. É por isso que quem bebe da fonte da terra está bebendo da fonte do maligno. É por isso que a beber é a palavra que veio do céu, que é Cristo. E o maligno é um ser morto, sem luz.
A água que ele dá para os moradores da terra beberem é água suja, é água contaminada com a mentira e o engano. A água que Satanás oferece para os moradores da terra são as heresias. Então, o poço que Jacó cavou representa a água que sai dele, representa a palavra que misturaram com a terra. A palavra de Deus misturada com a terra, misturada com as heresias, e estão dando tanto a casa de Israel como a casa de Judá nos nossos dias, estão dando essa água suja para o seu povo, né? A igreja está apostatando-se da sua fé em Deus, em Cristo. Os judeus já apostataram, né? Rejeitaram Cristo. E o povo tem bebido água suja. Mas a água viva, a água pura veio do céu para este mundo para dar água viva, água que dá vida para a humanidade. Mas os que são do céu têm que parar de beber da água do poço, da água que o diabo oferece, da água que a Eva e Adão beberam e morreram. Preste atenção, a serpente só dá coisa suja e imunda para o povo beber, para a humanidade beber. É a palavra da mentira, do engano. Eles misturam a verdade com a mentira para enganar. E tem um falso profeta misturando a verdade com a mentira e confundindo a mente das pessoas. Meu Deus! Os escolhidos antes da fundação do mundo, os eleitos antes da fundação do mundo, porque eles foram escolhidos desde a fundação do mundo, mas foi eleito antes da fundação do mundo. Então, esses eleitos antes da fundação do mundo, para povoar o céu, não pode continuar bebendo a água suja. Eu já dei estudo antes, né, sobre os eleitos do céu e os que são da terra, os que são da semente de Cristo e os que são da semente da serpente. Então, vocês podem ver os vídeos anteriores aí. Não, então, os eleitos antes da fundação do mundo, eles não podem continuar bebendo água suja. Não pode continuar bebendo do poço, pois a água do poço é água morta e irá matar todos aqueles que a bebem. Por isso que os samaritanos eram mortos e os judeus estavam morrendo, porque Jesus conta a parábola do bom samaritano. O homem que foi espancado até a morte estava quase morto. Eles estão morrendo, apesar de ter a palavra de Deus em suas mãos, mas eles estão morrendo, porque rejeitaram o Deus da palavra. O Jacó terreno não pode dar água viva para ninguém beber. O Jacó humano não pode dar água viva para ninguém, porque ele é humano, ele é terreno, ele é pecador. Ele só pode dar água do poço, contaminada, misturada com as heresias. Só o único que pode dar água viva é o Jacó espiritual, o Jacó que veio do céu, a palavra que se transformou ou que se tornou carne. Cristo oferece água viva para os eleitos de Deus, que irão morar no céu, mas a pessoa precisa pedir esta água viva, esta palavra pura, palavra que dá vida para quem bebê-la, para quem está próximo.
E para quem está próximo, João 4, 10, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí o versículo 13, a mulher pede a água. Jesus respondeu e disse-lhe, aliás, foi bem aqui, o versículo 10 e o versículo 13. Espera ainda. É o 15. Está aqui confundindo. É o versículo 15. A mulher diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então Jesus disse: se eu te der dessa água, tu não vai ter mais sede. Esta fonte em ti vai jorrar. Tu não vai ter mais sede. Deixa eu ler bem direitinho aqui. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, Jesus está prometendo dar água viva para aquela mulher. E ela, no versículo 15, pede dessa água sem muito conhecimento. Então, ela fala aqui, mas sem muito conhecimento. Então, aqui é João 4, do 10 e 13. Palavra que é espírito e vida. Então, a palavra, a água que Jesus estava oferecendo para aquela mulher é palavra, é espírito, é vida. João 6, 63. Então, vamos lá para o capítulo 6 de João, versículo 63, que é que Jesus fala aqui sobre esse assunto. Jesus diz assim, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Esta é a verdadeira palavra de Deus, que é a água que dá vida. Então, as palavras de Cristo não são só palavras, mas é o próprio Espírito de Deus falando e mudando a mente de quem ouve a sua voz. Romanos 8, do 9 ao 10, lá vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo, mudando a nossa carne. O versículo 11 diz assim, de João 4, né? Versículo 11, nos diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela questionou. Tu está oferecendo água viva, mas tu não tem nenhuma vasilha para tirar água. A mulher, não entendendo aquela palavra que Jesus falava, pois ele falava palavras do céu, mas ela entendia somente as palavras da terra. Este é o problema, que as pessoas não me entendem muitas vezes, porque as palavras que eu falo é do céu e as pessoas querem entender como se elas fossem da terra. Então aqui Jesus está falando de uma água e a mulher está falando de outra água. As coisas da terra representam as coisas do céu. Então Jesus está usando a água do poço para explicar que ele é a água da vida. Que aquela água do poço, a mulher volta a ter sede, porque é água morta, não tem vida. Mas a água que ele oferece, que é a palavra de vida, essa jorra para sempre, tem vida, não morre mais. A pessoa volta a ter vida, volta a ter Deus dentro de si, é isso que Cristo estava dizendo. Cristo falava
da verdadeira palavra de Deus, que é a água que limpa os pecados dos que a bebem e dá vida a todo ser. Mas a mulher entendeu que Cristo falava da água do poço, né? A mulher entendeu que Cristo falava da água física, da água do poço, daquela água do poço, daquele poço que Jacó cavou. A água somente para o corpo do homem, a água que para tirar do poço precisava de uma vasilha, não somente da pessoa. Então, a água do poço precisava de uma vasilha. E a vasilha são os seres humanos que estão aí pregando, né, ensinando a mentira, o engano. A água que Cristo oferece só precisa dele Cristo. Então vamos lá concordar isso aqui. João, capítulo 14, versículo 26. Então vamos ver que a água que Cristo oferece não precisa de uma vasilha e dele Deus, usando aquela vasilha. Vamos prestar atenção à revelação. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, está aí a revelação. A água que Cristo dá não precisa de ser humano nenhum para interpretá-la. Não precisa de ninguém para estar levando você a este caminho. É o Espírito Santo quem revela a palavra. O que eu estou trazendo para vocês aqui não vem de minha interpretação. É o Espírito Santo quem está me revelando. E vocês podem comprovar isto. Então, Israel, a casa de Israel vivia na idolatria. A casa de Judá vivia no engano das heresias, das interpretações dos homens, dos sacerdotes, dos levitas, dos fariseus, e ainda hoje é assim. Então, Jesus foi para os samaritanos, que já estavam cansados daqueles deuses falsos. E ele foi levar água viva, para que aquela mulher não precisasse mais voltar naquele poço, tirar água daquele poço que fica na terra sendo contaminado. Ali é 2 tipos de água. A água para o corpo e a água para o espírito. A água que ela tirava para o corpo representa a água que ela tirava para o espírito. Veja o espiritual no terreno. É isso que a Bíblia nos ensina. Então devemos estudar a Bíblia olhando pelos 2 lados, o lado terreno e o lado espiritual. João 4, 12, versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então ela faz uma pergunta. A mulher faz outra pergunta para Cristo. Ela gostava de perguntar. Essa mulher é igual eu só ando perguntando as coisas a Deus. E ele me responde. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ele nos deu o poço. Bebendo ele próprio dele, do poço, e os seus filhos e seu gado? Então, continuando. Por que Jacó? Porque Jacó representa a nação de Israel. E a nação de Israel tem bebido muita água suja. Então, quando ele diz, bebendo ele próprio, ele, Jacó, bebeu do poço, da terra.
Mas aí se refere também à nação de Israel que tem bebido esta água suja. E quanto mais tempo passa, mais Judá bebe água suja. E Judá representa Jacó. Versículo 13 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus respondendo diz: qualquer que beber desta água do poço, água visivelmente também água espiritual contaminada, heresias religiosas, disse Jesus, tornará a ter sede, porque quem vive nas heresias sempre está buscando religião. Tem pessoas que passam por uma igreja, andou em não sei quantas igrejas, andou pela macumba, já andou por não sei por onde. Sede espiritual. Quem bebe da água do poço vive com sede, anda correndo de um lado para outro atrás desta água e não mata a sede. Mas Jesus, ele diz no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem bebe da água que Cristo dá, quem bebe da verdadeira palavra de Cristo, não corre mais atrás de religião nenhuma, de palavra de homem nenhum, porque já tem o Espírito Santo dentro de si, como Deus falou lá em Ezequiel, capítulo 37, do 9 ao 10, ao 14. Oséias também, antes era povo, deixou de ser povo e voltou a ser filhos. Era morto, era osso seco, saiu da sepultura, recebeu o Espírito de Deus e agora está vivo, é filho, é a igreja. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca mais terá sede, está saciada, sabe que Cristo é a verdade. Todo aquele que beber a água verdadeira, a água da vida, essa pessoa nunca mais vai atrás de outro Deus, vai atrás de seja quem for, ela já tem a sua sede espiritual saciada. Água pura, água espiritual, água que é Cristo. Não é água misturada com mentira, com heresias. Água que vem do próprio Espírito de Deus, pois está na boca do Espírito de Deus e de Cristo. Espírito de Deus e de Cristo, Romanos 8, 9 e 10. João 14, 26. A palavra está na boca do Espírito Santo nos ensinando. E o Espírito Santo está dentro de nós, como diz a parábola, ou o sonho lá do Ezequiel, ossos secos. Os ossos voltaram a ter vida. E esses ossos se tornaram um exército. E esse exército passou a ter o Espírito de Cristo. Somente quem bebe esta verdadeira água não anda mais atrás da água do poço, não anda mais atrás das religiões humanas, pois quem bebe da água suja, que vem da terra, que vem do abismo, que é Satanás, que vem dos homens, que vem das interpretações erradas dos homens. Abismo aqui, Gênesis 1, 2. A terra estava sem forma e vazia, e tinha trevas que vinham dos abismos. Então, sempre está correndo atrás desta água
contaminada. Então, quem bebe essa água do poço está bebendo água contaminada, porque vem dos homens, dos seres humanos. Vem de Jacó, que é Israel, que é terreno, que veio da carne e do sangue somente. A sua alma e o seu espírito não saciam a sua sede espiritual, mas não mata a sua sede espiritual. Esta água suja, que é misturada com as heresias, não mata a sua sede espiritual. Assim como a água física não mata a sede do corpo para sempre. Você bebe água física, não é, para o seu corpo. Quando dá 1 hora, você já está com sede de novo. Assim, essa água espiritual, essa palavra de Deus misturada com as heresias, ela não mata a sede, porque a pessoa fica confuso, mas fica cheio de perguntas. E não sacia, porque não encaixa. Só a verdadeira palavra encaixa. E sempre precisa você estar bebendo ela, essa água física, essa água espiritual contaminada com as heresias. Você sempre anda correndo de uma religião para outra, para ver se sacia a sua sede espiritual. Mas não sacia. Somente a água que bebe, somente aquele que bebe da água ou palavra de Cristo, que Cristo dá, nunca mais terá necessidade de beber da água de outras fontes religiosas, porque Cristo é a água viva. Cristo é a única fonte segura para você beber. Somente Cristo tem e é a palavra da vida. João 6, do 68 ao 69. Eu acho que eu vou passar do tempo, mas eu vou dar esse estudo hoje todo, certo? Então, João 6, do 68 ao 69, Pedro nos diz o seguinte, vou ler isso aqui. Eu vou dar todo, quem quiser assistir todo, assiste, quem não quiser, assista só um pedaço. Mas eu vou dar todo o estudo, pode passar o tempo que passar. Então, 68 e 69 diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui está a resposta. Cristo é a água viva que dá vida. Cristo é a verdadeira água pura, palavra que veio do céu, para nos dar de beber desta água espiritual, sem a mentira e o engano dos homens terrenos que são da terra, não do céu. São de uma terra corrompida pela serpente, pela semente da serpente, pela mentira e engano do diabo. Então, esse engano começou no Éden, né? João 4,14 diz o seguinte: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus disse que a água que ele lhe der se fará nele, nessa pessoa, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, essa pessoa passa a ter vida eterna. A água que Cristo ofereceu para a casa de Israel, que era os samaritanos, e que estavam bebendo na fonte dos homens mortos. Cristo estava oferecendo a verdadeira água que eles haviam deixado de beber, para beberem das heresias, dos enganos ou religiões pagãs.
Então, os samaritanos viviam nas heresias, viviam no engano, viviam na idolatria, viviam na feitiçaria, viviam na morte, estavam mortos, longe de Deus. E o Deus deles estava ali agora para que eles voltassem a ter vida. E a mulher samaritana representava a casa de Judá. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher pede da água que Jesus oferece, só que ela não estava entendendo ainda muito bem. Ela não estava entendendo ainda muito bem esta palavra. Ela estava levando uma palavra espiritual para o lado terreno. Mas como Cristo disse que se ela pedisse da água que ele estava oferecendo, ela iria ter dentro de si uma fonte que jorraria para a vida eterna, então ela pediu, pois ela queria beber esta água espiritual que somente o Filho de Deus tem para nos dar. A mulher estava ainda misturando a palavra espiritual com a material. Preste atenção. Ela estava misturando o que era espiritual com o material. Ela queria a água que Jesus estava oferecendo, mas ela queria porque não queria pegar água mais do poço. Ela não queria ir mais no poço, queria ter a água todo tempo dentro dela sem precisar de... O entendimento que ela tinha da palavra era somente das coisas da terra, não do céu. E este é o problema de muitos cristãos. As coisas espirituais eles só levam para o lado terreno. Assim como Nicodemos, né? Como pode um homem velho nascer de novo? Pode. Se ele não pode nascer de novo, um homem velho. Por isso Jesus precisava se revelar a ela com mais clareza. Então, a palavra de Deus precisa ser ensinada para que as pessoas tenham clareza, tenham entendimento, para não ser enganado como Eva foi. No versículo 16 nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus agora iria mostrar para aquela mulher quem era ele e que tipo de água ele estava falando, estava oferecendo a ela. Jesus disse-lhe: Vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher responde que não tem marido. Ela disse: Eu não tenho marido. Agora Cristo mostra a ela quem é ele. Quando ele mostra para ela que ele conhece a vida dela, a intimidade dela. Então, versículo 17. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Quando Jesus disse isso, ele revelou quem ele era. Dissestes bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e o que agora tens não é teu marido. A vida visível da mulher samaritana era a realidade da casa de Israel. Então, a vida visível, terrena daquela mulher era a mesma vida espiritual da casa de Israel, dos samaritanos. 5 maridos ela já teve, ou melhor, 5 deuses a casa de Israel já havia adorado. Já estava no 6º Deus.
Mas aquele marido não era o dela. Era dos pagãos. O marido dela era o sétimo. O sétimo marido é a perfeição. O sétimo marido era Cristo. O sétimo era o único e estava ali na frente dela. E veio ao seu encontro. E veio lhe resgatar das mãos do diabo. E veio lhe dar a verdadeira água espiritual. Mas ela precisava entender esta palavra para poder beber esta água que se fará uma fonte dentro daquele que a bebe, com entendimento. Então, é necessário haver entendimento para que a pessoa tenha Cristo de verdade. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas não entendem a palavra. São como aquela semente que foi plantada entre as pedras. Aceita logo, mas não tem entendimento, morre, desiste. Então precisa haver entendimento. E Jesus estava levando aquela mulher a entender o que ele estava falando. Ele estava falando uma linguagem espiritual, mas ela estava levando só para o lado terreno. É necessário haver entendimento da palavra de Deus para que ela não é ela quem é a mulher, ela se torne dentro da pessoa que bebe uma fonte que jorra para a vida eterna. Então é necessário haver entendimento da palavra para que ela, dentro da pessoa, se torne esta fonte. Se a pessoa não entender a palavra de Deus como verdadeiramente ela é, a pessoa não vai ter Jesus na sua vida. Por isso é necessário, quando você estiver evangelizando, falar com a palavra que seja compreensível. A palavra que você fala do céu é difícil para a pessoa entender, sendo terrena. Se a pessoa não entende a palavra de Deus, esta pessoa está muito contaminada com as heresias do mundo. João 8, 40 ao 44, não vou ler, mas os irmãos podem ler. Aqui é Jesus falando com os judeus que dizia ser discípulo dele. E no final, no 44, ele vai dizer que eles eram filhos do diabo. Então, João 4, 19, nos diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui a mulher já está mudando a visão dela. Antes era só um homem judeu no poço, sentado lá à beira do poço. Agora, no dizer, depois que ele falou isso aí do marido dela, ela já mudou a visão. A mulher já não está vendo Jesus apenas como um homem judeu, mas como um profeta. Ela já passou, mudou a visão dela. Agora ela começa a entender as coisas espirituais. Preste atenção. O versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela já faz outra pergunta, porque ela já leva para o lado espiritual agora. Ela fala do lugar onde a pessoa adora a Deus. Eles, os samaritanos, adoravam no monte. Aí você pode ler lá em 1 Reis 12, do 26 ao 31, quando Jeroboão, lá no monte, fez 2 bezerros e botou os samaritanos para adorar. Mas os judeus diziam que somente em Jerusalém e no templo seria o lugar de adorar a Deus. Versículo 21, Jesus diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim que a hora vem e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 21. Jesus disse para aquela mulher que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Jesus disse
que a hora vem, porque depois da morte e ressurreição dele, tudo seria diferente, pois o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, viria morar dentro de cada pessoa que bebe a água pura, a verdadeira palavra de Deus. João 3:5. Quem nascer da água e do Espírito entra no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, primeiro tem que beber da água e do Espírito. A água é a palavra pura, palavra de Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo que vem morar dentro da pessoa usando esta palavra. João 14:26, minha gente. Enquanto isso não acontece, elas, casa de Israel, casa de Judá, continuariam adorando naqueles lugares. A mudança só iria acontecer, mudança de local, preste atenção, local terreno, só ia acontecer depois que o Cristo fosse morto e ressuscitasse. No versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem, o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Jesus está dizendo, os judeus, eles adoram o que eles sabem. Porque eles sabem que a salvação vem dos judeus. E a salvação era o próprio Cristo. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, 22. Cristo diz para a mulher que os samaritanos adoravam o que eles não sabiam. Os samaritanos adoravam o Deus de Israel, mas também adoravam os ídolos, misturando água com terra, água com heresias, a palavra com as mentiras do diabo. E não se pode adorar a dois senhores. Você tem que escolher um para adorar. Os judeus sabem quem é Deus, porém a salvação vem dos judeus, não dos samaritanos e nem de nenhuma outro lugar, pois o Cristo era judeu e ele é o verdadeiro Salvador. No versículo 23 diz assim: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Esse versículo aqui é maravilhoso. João 4:23. Cristo novamente fala da hora que vem, e agora é. A hora vem, e agora é. Ela vem, mas já é. Jesus está dizendo, ela vem, mas já é. O que Jesus quer dizer com isso? E agora a hora... Porém, a hora vem, e agora é. Ela vem, mas já é. O que isso quer dizer? Agora, a hora vem. A hora de tudo isto, de todo este sistema religioso ser mudado, vem. É isso que Jesus estava dizendo. E agora é, ele vem, mas já é. Ou melhor, a hora da mudança já era aquela, pois aquele que iria fazer esta mudança já estava ali, fazendo esta mudança no coração do seu povo, o seu verdadeiro povo. Então, Cristo já estava ali. Vem, porque ele ainda ia morrer e tudo material ia mudar. Mas ele já estava fazendo essa mudança
quando ele andava pelas ruas de Jerusalém, levando a verdade, levando a luz para a mente das pessoas. E este verdadeiro povo adorarão o Pai em espírito e em verdade. Preste atenção que é só este povo que bebe a água pura do Espírito, vinda do Espírito Santo, é quem realmente é o povo de Deus. É no espírito de cada adorador verdadeiro que o Pai é adorado, não somente no seu exterior, não somente de aparência. São estes adoradores verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. E verdadeiramente, com sinceridade, que o Pai está procurando em todo o mundo para o adorar. Então é o Pai quem procura, é por isso que Cristo diz: aquele que o Pai me enviar. É o Pai quem envia Cristo. Ele está procurando essas pessoas. Ele olha o coração da pessoa, porque é no espiritual que essa pessoa adora Cristo, adora Deus. Não é no exterior. Versículo 24. Deus é espírito, me importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz para a multidão: Deus é espírito, Deus não é carne e sangue. Deus se fez carne e sangue, mas Deus não é carne e sangue. Deus é espírito, mas ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E no espírito do verdadeiro adorador do Pai, é no espírito do verdadeiro adorador do Pai, que o Pai eterno é adorado de verdade. Não é no exterior, não é no corpo, mas no espírito. Preste atenção, pois Deus só é encontrado no espiritual, no mundo espiritual, não na carne, não neste mundo terreno. Quem está adorando Deus em sua carne, para mostrar aos homens que é um adorador de Deus, esta pessoa não está adorando a Deus, mas o próprio diabo. Por isso que Jesus diz: já estou cheio desse culto de vocês. Vocês me adoram da boca para fora. Meu Deus. 25 e 26, Cristo nos diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E o versículo 26. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. A mulher lembra das profecias dadas pelos profetas sobre o Messias. Então Cristo se apresenta como o Messias profetizado pelos profetas. Versículo 27, chegam os apóstolos, a mulher não quer mais a água contaminada pelas heresias, água do poço. Ela deixa a sua vasilha, que representa os pregadores, os falsos profetas, e vai para a cidade falar da água da vida do Deus que a salvou, porque aquela água espiritual agora se fez uma fonte a jorrar, ou uma fonte dentro dela que jorra para a vida eterna, e ela não quer que essa vida eterna seja só para ela, mas para toda aquela terra chamada Samaria. E ela foi falar com aqueles moradores, né? Os outros samaritanos precisavam ouvir aquela mensagem que o Messias estava dando.
Aí nos versículos do 28 ao 29, ela fala de Cristo para os homens samaritanos. Irmãos, pode ler. Lembrando que ela não era judia. As mulheres judias não podiam falar com os homens sem estarem acompanhadas dos seus maridos. Muito menos uma prostituta, não é que a mulher era prostituta. Samaria era uma prostituta espiritual. Ela estava se prostituindo com outros deuses. E aquela mulher fisicamente era prostituta e representava a casa de Israel, que eram os samaritanos. Ela abandonou o seu Deus o seu verdadeiro esposo, né, que era o Pai Eterno, para se prostituir com os deuses das outras nações, que nem deuses são, porque não existe, né? Mas agora o seu esposo está ali, para lhe reconciliar, para se reconciliar com ela. Então, Jesus estava ali, o Deus homem, se reconciliando com a Samaria, né? Com a casa de Israel, cumprindo as profecias de Oséias e de Ezequiel. Em João 4:35, Jesus fala da colheita. E no 39 ao 42, Jesus diz para os discípulos: olha ali a colheita. Uma parte da casa de Israel estava voltando para o seu esposo, cumprindo as profecias, né, de Ezequiel 37, do 9 ao 14, e Oséias 1, do 9 ao 10. E assim Deus cumpriu aquilo que ele prometeu no Velho Testamento. E que o Senhor nos abençoe. Eu sei que passou muito do tempo, mas foi necessário esta revelação, que eu resumi o máximo que eu pude, porque a revelação é mais profunda. Mas devido ao tempo, eu resumi o máximo, mas eu acho que deu para os irmãos entenderem. Então, que o Senhor abençoe e até o próximo estudo, né? E o próximo estudo vou trazer outra revelação que o Senhor já me deu e já vou preparar para que os irmãos não caiam na heresia, nas mentiras, no engano de Satanás.